Ok. Bem, bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez na comunidade Brasil-Hungria e hoje com a gente estamos aqui com o nosso querido amigo Amon Drolo. Amon, eu conheci ele há 6 anos atrás e vou pedir para que ele se apresente aqui. Foi uma das pessoas mais interessantes que eu conheci numa época bem difícil, que eu estava começando a aprender húngaro, e ele se predispôs, junto com outros amigos, a trabalhar isso com a gente. Foi muito bom. Olá, Amon, tudo bem com você? Sziasztok! Sim, tudo bem. Muito obrigado. Eu vou me introduzir aqui, como a gente já falou. A gente se conheceu ali na época da pandemia, né? Numa época que estava todo mundo trancado dentro de casa e a gente fazia o que a gente podia, né? Para manter a sanidade. Mas indo para a introdução, eu sou natural de Porto Alegre, nasci aqui no Brasil. Eu, na verdade, não tenho nenhum familiar húngaro, não que eu saiba, pelo menos. A maioria da minha árvore genealógica ali são italiano, alemão, um pouco de português. Mas eu nasci numa família bem religiosa, numa igreja que se chama Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Aí lá os jovens geralmente se preparam para servir uma missão, que é quando a gente vai para um outro lugar, não necessariamente outro país, né? Às vezes é só um outro estado do Brasil, e a gente serve as outras pessoas, a gente faz vários trabalhos voluntários, e a gente também ensina sobre Deus, sobre Jesus Cristo, os companheiros. E eu sempre quis fazer isso desde criança, e quando eu cheguei aos 18 anos, chegou a minha vez de fazer, eu preenchi os papéis, e eu fui, e eu recebi a designação de ir para a Hungria. Aí eu li aquilo ali, Hungria, e eu não conseguia nem imaginar onde é que... Eu pensava que era na Europa, assim, mas eu não conseguia dizer nem no mapa onde é que era a Hungria. Não tinha a menor, Aí eu fiquei... não tinha a menor ideia, né? Sim. Aí falava também, né, a língua que eu ia aprender, que era húngaro. E daí eu pensei, nossa, húngaro? Eu não poderia falar uma língua Não, um isso pouco que é o mais mais fácil lá, é? interessante, Sim, que você, o é, tempo que você aprendeu húngaro, fala isso pra gente. é. Pois é, um país, depois eu descobri que é o país da Hungria é do tamanho de Santa Catarina, que é que é um estado menor que o meu estado. Então, eu fico pensando, nossa, e eu acho que tem algumas milhões de pessoas só que moram na Hungria e que poucas milhões de pessoas que falam húngaro também. Então, uma coisa assim bem rara tu encontrar alguém assim que fala húngaro. Mas aí então, quando eu fui, tem um pequeno treinamento que a gente passa para aprender um pouco de húngaro, mas nossa, foi muito difícil o húngaro no início. Para mim parece uma coisa impossível. Nossa, eu nunca tive que fazer. Para mim parecia uma coisa absurda que eu nunca ia conseguir aprender a falar e ter a fluência. Isso me desmotivou muito no início. Parecia que eu estava passando por um purgatório tentando aprender a língua Muitas húngara. pessoas passam por isso. Que bom. Que bom que você está Sim, colocando esse depoimento, porque muitas pessoas veem isso como uma barreira, né? sim. E você foi em frente. Continua aí. Eu já até falava inglês, né? Que já é uma vantagem que eu tinha sobre alguns brasileiros aí que querem aprender húngaro e não falam inglês ainda. Mas mesmo assim, nossa, tu ouve alguém falar húngaro, tu não entende nada, tu não consegue assimilar, tu vê umas palavras que são muito diferentes, tu não consegue lembrar das palavras, não é tão fácil assim. Então, o bom é que tá todo mundo no mesmo barco, aqui todo mundo consegue simpatizar com a situação que é aprender húngaro, né? Mas aí, então, terminado o treinamento, eu passei umas 9 semanas desse treinamento, aí a gente foi para a Hungria, né? E essa primeira foto que tem aí, que tu está compartilhando, é o dia que eu cheguei na Hungria. Eu cheguei, acho que era de manhã, de tarde, assim, e de noite a gente subiu ali no Halasbástia e tirou essa foto aí que de Budapeste de noite, que Bem é muito novinho. bonita. Uhum. Isso novinho, você é com 18 anos, né? Com É, 18 com anos na 18 anos. Hungria. Isso Isso em foi em 2019. 2019, né? É, foram 6 anos aí. Novíssimo.
com Ah, vou todas passar as rápido. esperanças, né? E com isso aí você já pelo menos sabia cumprimentar as pessoas, mas você não tinha ainda aquela liberdade para conversar, para ter uma conversação, né? Foi um treinamento de 9 Sim, semanas. eu... E não deu para aprender muita coisa mesmo, assim, porque eu sabia cumprimentar, mas aí eu chegava, eu cumprimentar e não ia saber o que a pessoa ia falar de volta, né? Uhum, Mas, entendo, entendo. felizmente, nesse trabalho a gente está sempre com um outro voluntário, a gente chama de missionário, né? A gente são 2 Uhum. missionários, pelo menos sempre. Aí sempre tem um companheiro que fica com a gente, e daí quando a gente entra, assim, quando a gente é mais novo, a gente fica com alguém que já está mais tempo, já sabe falar um pouquinho mais. Aí dá para pegar junto, eles ensinam um pouco também. E Então, então, com pode falar. isso, você foi aprendendo então húngaro no seu dia a dia. Sim, e era bem assim, no início eu fui para uma cidade chamada Miskolc, e era assim, uma cidade interior ali, ao nordeste assim, da Hungria, para quem não conhece. E eu só falava com húngaro, eu abordava as pessoas em húngaro, entendi uma coisa ou outra que eles falavam, mas não muito, tentava falar uma coisa ou outra, assim, com o meu húngaro todo quebrado, assim, com as palavras fora de lugar. Mas Sim. foi necessário ali para mim, né, no momento. Você enfrentou, né? Isso que Sim. foi bom, porque você enfrentou e aprendeu na marra. É. Bem, E uma bem, coisa, a minha visão, assim, para tu aprender uma língua, é bom tu cometer vários erros, porque dizem que tu tem que cometer pelo menos uns 3.000 erros para tu aprender uma língua. E a certo ponto isso é verdade. É bom a gente ir falando assim, cometendo os erros, porque no momento que tu comete o erro e percebe eu errei e esse é o certo, agora é muito menos provável que tu vai errar de novo. Então é bom assim se colocar numa situação em que tu vai ter que falar, vai ter que cometer alguns erros e depois aprender o certo, e o certo vai se fixar muito melhor na tua mente depois, então. eu fico imaginando o quão difícil foi, porque não era só chegar e falar, cumprimentar. Você tinha uma missão, você tinha um trabalho a ser desenvolvido, então você tinha que colocar as palavras certas dentro do contexto certo. Eu acho que isso foi mais desafiador, Sim, é. E muito né? do vocabulário que eu estava aprendendo era para falar sobre Deus, para falar sobre algumas coisas mais específicas, assim. Aí chegava para falar sobre outro assunto, eu já não tinha mais vocabulário, já não sabia mais falar das coisas, que é bem importante no Eu início, imagino. né? Sim, sim. Então, a experiência também de mudar de país foi mais importante, porque você aprendeu realmente. Porque enquanto tivesse feito só o treinamento e ficado, você não teria aprendido, né, com essa Sim, destreza toda. Então, a experiência do dia a dia com as é. pessoas, se comunicando, missionando, podemos dizer assim, fazendo a sua missão, Uhum, fazendo o trabalho da divulgação da palavra de Deus, trouxe para você essa experiência do conhecimento da língua com com mais certeza. aptidão, né? Que isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. E aí, Uhum. conta para gente como foi a sua vida na Hungria? Quais foram Então, as eu tive a passagens? oportunidade de visitar várias cidades, de morar em várias cidades, né? Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos lá, foi um pouquinho menos que isso, né? Que o tempo total é 2 anos, mas tirando as 9 semanas primeiro ali que a gente passou aprendendo húngaro ali no treinamento. Pode passar para a próxima foto ali. É uma foto do grupo que veio junto comigo. Um pessoal bem legal, assim, que passou pela situação difícil junto comigo, assim, tenho carinho por eles, vou levar para o resto da vida. Mas aí, para primeiro, como eu falei, o primeiro lugar que eu fui morar foi Miskolc. Aí E é uma cidade assim com bastante cigano também, o que é bem interessante assim que os ciganos são meio mal vistos assim pelos húngaros, geralmente eles falam que existem húngaros e existem ciganos, aí os ciganos eles Sim, são mais tipo o pessoal nem sei muito como explicar, acho que eles são mais tipo
da mesma raça do pessoal do Egito ali. Eles têm a pele bem diferente, eles não são brancos, eles falam de jeito diferente, eles têm até as próprias gírias e o modo deles de falar húngaro. Bem diferente, né? Vamos dizer, o dialeto, né? A ideia do dialeto. Uhum. Porque eles já são um povo por si só nômade, que segregam mais, né? Os húngaros acabam segregando de uma forma geral os imigrantes, né? E ciganos também. Mas você também trabalhou com os ciganos. Sim, sim. Eu visitei também em outra cidade, eu fui dentro da casa deles e tal, conversei bastante com eles. Eles são um povo, assim, que eles são um povo mais pobre, assim, que vivem de uma certa dependência, assim, do governo e sofrem bastante racismo lá. Isso, eu sei, é verdade. Acho que é de conhecimento geral, não tem como negar isso, né? Então, foi uma das coisas que... Tá, qual foi a próxima cidade que você esteve? Enfim, aí, depois, para a próxima cidade, eu fui para Nyíregyháza, que é uma cidade ali... Acho que é uma das cidades do interior, assim, que é um pouquinho maior, mais perto da Ucrânia. Esse eu não puxei foto de Miskolc nem Nyíregyháza, porque eu não consegui encontrar. Essas aí são de depois, mas Nyíregyháza, assim, foi legal que a gente sempre dava bastante aula de inglês, né? Aí a gente tinha um programa de ensinar as pessoas inglês, a gente fazia isso de forma voluntária. Aí aparecia bastante pessoas, assim, eu conheci bastante ucranianos naquela época que estavam ali e que aprendiam inglês também. Nossa, pessoal, muito gente boa. E muitos húngaros também, né, aprendendo a falar inglês. Foi muito bom nesse trabalho. Inclusive, tem uma universidade lá, um pouquinho... Não é muito grande a Universidade de Nyíregyháza, mas lá, inclusive, eu conheci uma brasileira que estava estudando lá, e um pessoal da África, um pessoal muçulmano. Assim, uma experiência... Pessoas, assim, que eu nunca tinha encontrado e acho que nem encontraria aqui onde eu moro, em Porto Alegre, né? Então, essa experiência de vida, além de tudo, né, de você ter essa irmandade por conta da religião com a da igreja, você também conheceu amigos, né, diferentes, pessoas diferentes que abriram a sua ideia, né, do mundo das coisas. Sim. E aí, logo depois de Nyíregyháza, eu atravessei o país, fui de uma ponta a outra, que é mais ou menos onde essa foto aí da esquerda. Eu fui para um lugar chamado Szombathely, e lá a gente fez uma trilha para essa torre aí, que é ali na fronteira entre a Áustria e a Hungria, que é bem legal. E como vocês podem ver, já está um pouquinho frio aí nessa época. E eu passei lá, acho que foi de outubro, janeiro, mais ou menos, até... mais ou menos de outubro até janeiro. Aí eu peguei os meses mais frios e a gente ficava bastante tempo na rua, assim. A gente andava de bicicleta, era um negócio terrível, assim. E eu não estava acostumado com a falta do sol, né? Isso foi, para mim, assim, uma experiência horrível. Eu imagino, não é fácil, né? Porque o sol vai embora muito cedo, começa tarde, 8, 9 da manhã, e 3 da tarde já não tem. Então, isso é uma experiência também bom você falar, porque para quem não conhece, quem não passou por essa experiência, já se prepara, se vier nesses meses aí entre outubro a de fevereiro, né? São os meses mais frios, são os meses que o dia é mais curto na Hungria, como a maioria dos países da Europa. Isso afetou até um pouco a minha saúde mental, assim, foi uma época bem difícil, por causa de não ter luz, né? Porque aqui faz frio, faz bastante frio, mas mesmo assim no frio tem sol, e a gente fica, né, como dizem, lagarteando, assim, a gente fica no sol no inverno ali, então foi uma experiência bem difícil, assim, para mim viver isso a primeira vez, E eu acho que outros brasileiros também, ainda mais de lugares onde é mais quente, né, e quente o ano inteiro, deve sofrer muito com isso. Nordeste, pessoas do Norte e Nordeste sentem muito mais, com certeza. Sim. Com certeza. E essa outra foto sua, esse castelo ali, essas ruínas desse castelo? Ali, aquelas ruínas ali foi uma cidade bem de interior, assim, num outro lugar que eu estava chamado Papa,
E Papa Aham. tem 30 mil habitantes, né? Uma cidadezinha bem pequena. E essa é 30 uma mil, cidade, né? sim. Essa é É, uma cidade é perto de bem. Papa, que a gente pegou um ônibus e encontrou essas ruínas aí. Aham, eu sei. Mas ainda continua sendo muita gente, porque aqui ó, na vila onde eu moro, a, segundo o Wikipédia, são no máximo 3 mil pessoas. Ah, Então você é? imagina. É, Que, você tem que, menor, né? Kish falou, Sim, né? é, Bem menor, né? Tá bom, vamos exatamente. lá, seguindo a próxima. E aqui? Isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer na Hungria, visitar esses castelos, essas ruínas, porque é uma história que realmente a gente não tem aqui no Brasil, né? Que, que eles imagina que há mais de 2.000 anos atrás já tinha gente lá, já estavam brigando por aquele território, gente construindo e destruindo castelo e reconstruindo. Em Miskolc também eu visitei um castelo que eles têm lá que foi reconstruído umas 4 vezes, assim, que eu acho muito legal de visitar e ver essa história. É muito interessante. A história, né, viva, as pessoas mantendo também essa história. A gente briga muito Sim, por isso no Brasil, né? As pessoas manterem a história. E aqui é um dos exemplos sim. que eles fazem, né? Com certeza. Uhum. Seu amigão Ah, ali curtindo. é. Aí essa foto aí é de Veszprém, para onde eu fui depois de Szombathely. Fiquei lá acho que um mês só, mas para quem já foi para Veszprém, já visitou, vai conhecer aí onde esse lugar é um dos únicos lugares turísticos assim, de Veszprém. E é um lugar que é meio que segue reto assim, ó, por onde aqueles castelos ali o Aham. fundo, tu vem por ali, tem meio que uma cidadezinha ali em cima, sobe, e essa parte meio que segue reto, mas o resto da cidade é para baixo, assim, então tu consegue ver toda aquela parte da cidade ali em cima onde tá. E era um lugar Como era a que... cidade, De né? Veszprém? Cidades antigamente, né? Os fortes Ah, ficavam sim. altas e a cidade ficava embaixo. É, Bem característico. exatamente. Sim. Isso. Aí, de manhã a gente tinha um período que a gente usava para fazer exercício e eu sempre gostava de correr assim e ir para os lugares assim bonitos e tal, porque né, sempre que a gente consegue aproveitar, né? Mas eu não me cansava de ver esses lugares aí, esses castelos, essas vistas. É uma coisa assim que eu poderia fazer todos os dias. Sempre é um bom ponto de visitação, com certeza. Boa Sim, dica. Aqui, ó, temos aqui, essa daqui já é mais contemporânea. é. Esse aí o pessoal já deve conhecer mais. Mas contando assim na linha do tempo ali, eu fui de Veszprém para Papa. Aí enquanto eu estava em Papa, eu cheguei lá num dia e se não foi no mesmo dia, foi no dia seguinte. Me ligaram lá do escritório da missão e falaram que era para a gente fazer compras ali para ficar em quarentena por 2 semanas. Aí a gente foi ali no mercado grande mais próximo, comprou comida enlatada, comprou um monte de coisa que eu provei até, teve uma época, né, que eu até Uhum. provei fígado enlatado que eles gostam lá na Hungria. Eles gostam de coisa de ganso, de fígado, E tem de tudo lá, né? vo- então, essa primeira fase da pandemia, vocês eram para ficar 2 semanas em quarentena e vocês Sim. acabaram ficando quantos dias? A gente acabou ficando 2 semanas mesmo, sim, em quarentena, mas depois que acabou essas 2 semanas que a gente viu que não ia voltar ao normal, aí a gente ficava em casa a maior parte do tempo e a gente só saía para fazer exercício ou se fosse absolutamente necessário. Aí as reuniões que a gente fazia, a gente começou a fazer tudo online. Aí até foi mesmo quando eu conheci muitos brasileiros, porque aí eu comecei a conversar com as pessoas mais pela internet, que antes eu não fazia isso, a gente só conversava com as pessoas na rua, abordava as pessoas na rua e, e falava com essas situações. E nos projetos de trabalho que a gente tinha, né, que a gente ajudava o pessoal com mudança, qualquer coisa que fosse. Mas aí, nesse momento, aí eu ofereci para o pessoal da comunidade ali para ajudar a aprender húngaro, para ensinar húngaro. E era uma coisa que, depois de um tempo, assim, depois do meu primeiro ano ali na Hungria, eu já tinha pego mais ou menos bem. Tanto que o presidente da missão, né, que é quem toma as decisões, assim, quem vai para onde, quem fica com quem, ele percebeu que eu consegui pegar bem a língua e que eu falava bem, assim,
comparado aos outros, aí ele botava os outros missionários que não falavam tão bem comigo para eu ensinar eles e para ajudar eles nesse sentido, né? Uhum. Aí, como a gente também já dava aula de inglês, aí eu já ofereci para ajudar o pessoal a aprender húngaro, e apareceu várias pessoas, conheci muita gente, assim como tu, né, Jani? Mais ou menos nessa época, e consegui conhecer um pessoal muito legal, assim, que são meus amigos até hoje. Não, foi um período muito bom, porque nós tivemos, acho que umas 10 aulas, e assim, eram semanais, né? Foi muito Sim. bom, você trouxe um conteúdo muito bom, muito didático. Eu tenho um amigo que fala que até hoje adorava, só queria ter aula sempre com você, porque da forma como você colocou foi muito bom. E além disso tudo, eu, pelo menos, eu tive a oportunidade de, além da aula de húngaro com você, conhecer também um pouco sobre a sua missão, sobre a igreja, sobre, né, os princípios da sua igreja. Isso foi muito bom, me acrescentou muito na vida, né, em termos de princípio. Isso, sem dúvida, eu agradeço muito a você, esse seu trabalho. Obrigado, fico feliz em ouvir isso. Não, a gente aproveita tudo da vida, e você realmente trouxe isso naquele período de seu trabalho, da sua missão, foi muito importante. Ainda mais Sim. naquela época, né, que estava todo mundo muito desesperado, né, e ter aqueles momentos com você foi muito saudável. Foi, que bom. Eu também olho com muito carinho para aquela época, né? Mas quem sabe vamos voltar aí a fazer mais umas coisas, mas chegar lá. Só Exato. contando aí o resto da minha Sim. trajetória. Aí eu fui de Papa, eu fui para uma cidade chamada Solnok, e que é da onde é aquela última foto ali. Eu acabei Essa ficando em Solnok essa última aqui. foto. É. E, Aí em Solnok eu acabei ficando por 6 meses, assim, eu fiquei até o final, mas entre esse período eu fiquei um tempo em Budapeste, assim, era para ter sido 2 semanas, porque era o período que estava entrando um grupo novo de missionários e o outro já tinha saído, aí eu ia ficar só 2 semanas em Budapeste até o outro grupo ser liberado da quarentena, aí eu ia voltar para Solnok, mas no caso o que aconteceu foi, eu fiquei uma semana lá, e assim, essa semana, todo dia a gente saía para correr de manhã. Inclusive, tu pode voltar para aquela, acho que era a terceira foto, que foi um dia, esse aí. Foi um dia que a gente saiu para correr de manhã e a gente correu até aí e tirou essa foto. Essa é uma das pontes, não me lembro agora se é Margit, não sei qual ponte que é. Mas assim, todo dia de manhã a gente corria e eu acho que dá uns 5 quilômetros assim, de ida e volta. Um dia a gente correu até o parlamento, todo dia a gente corria até um ponto turístico, assim, porque eu nunca consegui ficar bastante tempo em Budapeste, eu só ia e voltava, assim, em momentos que tinha uma transferência, que tinha que buscar alguém e tal. Então, nossa, eu sou simplesmente apaixonado por Budapeste. Sempre que eu passo por aquela cidade, eu penso, nossa, essa é a cidade mais bonita que eu já vi. Eu gosto de tudo sobre Budapeste, assim, é certo, né? Tirando o óbvio ali, o lixo, cocô de cachorro e tal, mas isso aqui tem também, então. isso é normal, né? Em todo É, lugar tem isso, né? Então, foi uma experiência que você ficou de 2019 até 2021, ali no início de 2021, sim, né? Então, desse exato. período, você fez todo esse trabalho missionário, claro. Isso para você foi um trabalho, vocação e trabalho, né? E você continua nesse trabalho, nessa vocação sua, fazendo esse É, tipo de... foi, é um período de tempo só, né, que a gente faz isso, depois, quando acaba, a gente volta para casa e segue a nossa vida e tal, estuda, trabalha, que nem qualquer outra pessoa. Uhum. Mas realmente foi um negócio que me tocou, assim, que eu vou lembrar pro resto da vida, assim, eu lembro com muito carinho, assim, essa época, e quero muito voltar para lá também. Quando eu voltei logo de missão, eu comecei ali a dar umas aulas de húngaro, assim, para conseguir ganhar um dinheiro e tal, mas foi bem puxado, assim, para mim, eu botava bastante pressão, e eu queria fazer material novo, eu estava traduzindo uns livros, eu acabei fazendo muita coisa e acabei causando um burnout, assim, em mim mesmo,
criei uma rotina sustentável para eu conseguir ensinar as pessoas e acabei largando disso e segui por outros caminhos. Que bom, mas que bom que você tem projetos novos, né, na Sim, vida. Eu queria te perguntar uma coisa que acho que é importante, já que você está no Brasil, você falou, é de Porto Alegre, e nós tivemos ano passado uma situação muito difícil e você passou por isso. Você estava aonde? Conta pra gente sobre. sim. Eu sou uma pessoa que acaba se mudando bastante ali por questões da vida, né? E eu estava morando em Canoas, bem na época que aconteceu uma enchente. Inclusive, eu estava, né, a gente viaja bastante, tal, aqui pela volta, e inclusive naquelas épocas ali que choveu 7 dias seguidos, eu estava indo visitar os meus pais na casa deles, que eles moram na serra. A gente estava subindo a serra, aí estavam interditando as ruas, estava caindo os pedaços assim das estradas. A gente conseguiu, por um caminho alternativo, chegar lá, mas também foi depois do carro ter atolado também. Aconteceu várias situações assim durante as chuvas e, né, e quando começou a subir o nível ali dos rios, quando passou pelos vales e tal, e chegou num rio que tem ali perto de casa. A gente morava no quinto andar, se não me engano, e a água chegou e, assim, da noite para o dia, a água já tinha coberto todo o primeiro andar, assim, e a gente estava meio que ilhado ali no nosso apartamento. E foi um momento parecido com essa pandemia, assim, para nós, em Pois questão é. mental, assim, o desespero, parece que o mundo vai acabar. Aí a gente tentava. Aí eu pensei, não, se subiu de um dia para o outro, talvez desça de um dia para o outro. Aí eu falei, vamos ficar tranquilo, vamos esperar ali um tempo, vamos ver o que acontece. Mas, assim, para dormir era muito difícil, a gente só ouvia de dentro do nosso apartamento, com tudo fechado, som O de barulho. sirene, som de gente gritando, helicóptero. Assim, era uma cena Foi, já foi apocalíptica. muito, foi muito difícil, né? Mas e agora? Como é que está assim, o Rio Grande do Sul geral, na sua opinião, como de Porto Alegre, você tem a sua experiência pessoal? Como é que está agora? Então, agora ainda não foi reconstruído tudo que foi destruído, né? Tem Uhum. gente que até agora não conseguiu se reerguer da situação, e acho que até um pouco da confiança, assim, da infraestrutura foi abalada, assim, mas não que tenha tanta infraestrutura assim, né? Essa é uma das coisas Uhum. que eu mais detesto de estar aqui, a falta de infraestrutura. Mas agora até, tipo, casas e apartamentos nessas áreas de risco, assim, baixaram o valor de, de grande, né, Sim, desvalorizaram muito. E não, também mas ninguém... agora é esperar Aí, que, né, a ajuda do governo, né, para que tudo melhore. Que sim, bom que você está bem, que a sua família, que todo mundo tá melhor. Eu lembro que a gente uhum, conversou na época, falamos sobre essa. sim, Primeiro a gente estava conversando sobre a entrevista e você pediu esse tempo até você se organizar. E eu espero que isso tudo agora esteja no caminho, com projetos novos, e que sim, você leve o seu conhecimento, a sua fé para as pessoas com tranquilidade e com muita disposição. E beleza. que você alcance tudo que você deseja, tá bom? Valeu, muito obrigado Muito mesmo. obrigado. Eu Muito tenho obrigado, Jane. certeza que vai ser muito útil. Até qualquer hora. Tchau, amor. Tá Obrigada. bom, tchau, tchau. Tchau.